Olá, sejam muito bem-vindos ao Bora VoaCast, um programa onde nós exploramos tendências, tecnologia, inovação e transformamos de fato esse conteúdo para você, que é do mundo real, aproveitar o melhor que tem hoje em termos de estratégias. E eu sou Edu Nascimento, sou o CEO da CBN Welltec e também sou idealizador do Bora VoaCast. Gente, hoje nós temos um programa extraordinário e com um time aqui fora da curva, top das galáxias. Hoje nós vamos falar sobre gestão de saúde populacional. Eu tenho aqui duas convidadas da Sul América Saúde e tenho aqui também, compartilhando a mesa comigo como co-host, a Silvia, que é psicóloga e sócia também da CBN. Então, gente, vamos começar o nosso programa de hoje. Patrícia e Thaís, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Espero que a gente consiga aqui ter um bate-papo super gostoso. Se sintam em casa. Aqui é um bate-papo de amigos, todo mundo que já nos conhece sabe desse nosso discurso, né, Silvia? Sim, muito à vontade. Tem que ficar super tranquilo. Patrícia, para a gente começar essa nossa conversa, eu acho que esse tema, quando a gente fala de gestão de saúde populacional, eu entendo que a Sul América ela tem um projeto muito exclusivo, né? E você, como médica responsável por esse pilar dentro da companhia, eu queria que você pudesse trazer para a gente um pouquinho sobre essa visão para quem está nos assistindo, seja um RH, seja um dono de uma empresa ou mesmo um próprio colaborador. Quais são os impactos que a gente tem com relação a essa visão dessa gestão como um todo? Perfeito. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Edu. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo contribuir um pouco aqui, falar um pouquinho sobre gestão de saúde, o que nós fazemos na Sul América em relação à gestão de saúde populacional. Acho que é interessante a gente trazer um pouco de contexto para o público. Então, assim, o que é a gestão de saúde populacional? Alguns anos atrás, mais de 15 anos atrás, ela era vista muito com um olhar muito mais preventivo, né? Ainda é, mas ela é muito mais do que isso. Então, eu acho que um ponto bem importante para a gente abordar hoje é a gente trazer não só a prevenção da doença e a prevenção de agravos, mas também a condução desse paciente, desse indivíduo, por toda a jornada dele de saúde. Então, isso eu acho que é a parte mais importante. E aí, por muitos anos, a Sul América trabalhou bastante por monitoramento, então, de doenças crônicas, idosos, gestantes. Então, a gente sempre trabalhava com aquele modelo de atendimento mensal. Então, eu ligo toda vez para esse paciente, para saber como ele está. E hoje a gente percebe que com a evolução, com telefone ninguém mais atende. Verdade. Eu sou um deles, tá? Se ligarem para mim, eu não atendo. O WhatsApp, muitas vezes a gente bloqueia, se a gente não sabe nem de quem é. Então, assim, tudo vem se transformando muito rápido. E em saúde, muito também. A gente percebe isso, uma virada muito grande. Então, isso faz com que a gente também tenha que se transformar em relação à gestão de saúde. Perfeito. Então, a gestão de saúde é como que eu conduzo esse paciente pela jornada dele de saúde, Perfeito. Desde a prevenção até qualquer agravo que ele tenha, de maneira cada vez mais personalizada. Isso daí acho que é um dos grandes pontos que a gente tem vivido hoje, né, Patrícia? Até essa personalização nesse atendimento. Eu vou fazer só um parênteses aí nessa tua fala que me chamou muita atenção, eu acho que é muito estratégico isso que você acabou de falar, e cirúrgico inclusive. Até então nós falamos muito sobre tratar doença, até o plano de saúde não era um plano de saúde, era um plano de doença, a gente tratava a doença em si. E quando a gente vira essa chave, muda essa perspectiva e começa a olhar com um olhar de cuidado à saúde em termos de prevenção, eu acho que esse aqui é o grande segredo do jogo agora. Sim, e cuidar do indivíduo. Então, Perfeito. O indivíduo não é uma doença. Perfeito. Ele é um indivíduo. Ótimo. Ele tem ali um conjunto de fatores que podem predispor uma doença. Ele pode ter uma doença instalada, Perfeito. Mas a gente precisa entender a individualidade dele. Então, não adianta eu tratar ele com uma forma padronizada. Então, não é que todo paciente que tem diabetes precisa ser abordado todo mês. Mas tem pacientes que vão ter uma intensidade maior, não só de abordagens, mas de uma equipe multidisciplinar envolvida. Tem outros que estão no início de uma jornada ali do diabetes, muito estáveis, muito bem acompanhados. Então, a gente precisa conseguir entender a necessidade daquele indivíduo e conduzir da maneira mais adequada. Eu falo que muitas vezes a gente trata um diabético, quando a gente olha o problema dele, não é que ele está com a diabetes descontrolado ou descompensado porque ele comeu um monte de doce, né? Não é isso. Às vezes ele está com um problema psicológico, às vezes ele tem uma questão ali que ele está com alguma pressão
muito grande, psicológica, alguma questão, perdeu um parente querido, tá com uma pressão muito forte no trabalho, e isso por si só descompensa, né? Tem um monte de hormônios que são liberados e vão descompensar a diabetes. Daí, talvez eu não precise que ele fique recebendo ligações, você está indo no endócrino, você está fazendo tomando seu remédio? Não, eu preciso conseguir conduzir ele, talvez, para uma terapia, um suporte psicológico. Então, isso é a individualização do cuidado. Perfeito. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Você não enquadra, você não põe numa mesma caixinha, né? Exato. Então, todo mundo com diabetes, todo mundo com depressão, haja desse jeito, porque não vai ter um bom resultado. Exatamente, Porque isso. cada um vivencia aquela dificuldade de uma maneira única, né? Vai se predispor a tratar também de uma maneira única. Exatamente. Mas se você não consegue alcançar, a pessoa não adere também. E a pessoa precisa estar com uma necessidade. Muitas vezes, assim, todos nós somos bombardeados por conteúdo de educação constantemente. Então, todo mundo sabe que precisa fazer atividade física, todo mundo sabe que precisa se alimentar bem, que não deve fumar. Então, assim, isso não é novidade para ninguém. Agora, ter essa disciplina, conseguir mudar o hábito, depende muito do indivíduo. Perfeito. E depende da necessidade que ele está enfrentando naquele momento. Então, acho que todos nós já vivemos Sem isso, dúvida. né? Em um momento a gente está super animado para uma atividade física, ou para começar, ou para se estabilizar. Tem horas que não, vem aquele down, a gente não está preparado. Não, agora eu vou dar uma parada, rola aquele auto-boicote. Então, eu acho que é um indivíduo. A gente precisa individualizar para conseguir ser mais assertivo nesse cuidado. Bacana, Patrícia. Sabe que quando você fala isso, a gente lida com isso o tempo todo, né? Na gestão das nossas carteiras. Eu acho que um dos grandes cuidados quando você traz essa informação, e aí talvez a Thaís tenha esses dados e essa informação é de ponta, Thaís, e você que cuida de grandes contas dentro da tua carteira, quando a gente fala de uma gestão de saúde populacional, com todo esse cuidado, com todo esse critério e essa humanização, personalização, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado, acho que sempre teve esse desafio, mas eu acho que nos últimos 2, 3 anos para cá, em função de alguns impactos, nós tivemos a questão das contas, né? Como isso, na sua visão, ela tem algum impacto para redução, para melhoria, qualidade da vida das pessoas? Como que você tem visto esse processo? Bom, para o cliente, primeiro eu queria agradecer também, né, já que eu não tinha falado ainda. Obrigada, Edu, obrigada, Silvia, né, pela oportunidade da gente poder compartilhar um pouquinho da nossa casinha lá, que é com bastante orgulho, né, os nossos dias aqui. Mas dividindo aqui um pouquinho... nós somos fãs de carteirinha. Então a recíproca é verdadeira, né, Edu? Bom, o nosso dia a dia é bem, né, tumultuado nesse sentido, né? A carteira é bem complexa, mas eu acho que a percepção do cliente no final do dia com relação ao nosso trabalho vale muito tudo isso que a gente tem feito, né? E quando a gente fala da gestão populacional, e eu tenho exatamente que fazer isso, né? Que casar isso com o custo, porque no final do dia o cliente ele vai me pedir uma gestão de sinistro, que é como eu consigo reduzir esse sinistro, esse gasto que ele tem ali embutido dentro da apólice dele, e faço uma entrega que está relacionada a todo o cuidado que a Patrícia comentou. Então é como eu consigo equilibrar isso e no final do dia demonstrar isso para o cliente. E a gente faz isso constantemente, mas eu acho que o maior reflexo de tudo isso, quando a gente olha do lado de cá, é o quanto a gente viu a nossa decrescente da nossa inflação médica, do nosso VCMH, né? Então a gente conseguiu aí em um ano descer 10 pontos percentuais, né? Acho que isso é um número muito relevante para um mercado que vinha sempre numa crescente de uma VCMH, e consequentemente eu acho que o nosso maior impacto, óbvio, a gente faz comitês de saúde, a gente mostra todos esses dados para os clientes, mas é o quanto ele devolve para a gente, né? Porque quando a gente é muito acionado, que tem muita demanda, que tem, né, precisando, meu beneficiário, meu funcionário, e quando a gente vê que isso está mais tranquilo, significa que as coisas estão no trilho, que está funcionando, né? Então, quanto menos eu sou abordada especificamente para isso, significa que aqui meus algoritmos ali dentro da área da Patrícia estão funcionando, bom, né? Porque a gente fala muito de prevenção, né? Eu acho que a prevenção, ela, nesse caso, ela não está neste primeiro momento, pelo menos, relacionada a custo, porque você fazer uma prevenção, você gera um custo, né? Eu estou incentivando a pessoa a fazer um cuidado e, consequentemente, a fazer uma utilização do plano. Mas isso é uma coisa que
é difícil de mensurar, mas a gente consegue mensurar isso a um médio, longo prazo. Perfeito. A gente consegue evitar muita coisa, que esse o evitar que é o mais difícil de você conseguir mensurar. Mas com essa prevenção, com esse cuidado personalizado, como a Patrícia falou, ele é muito importante para a gente nessa gestão. Você sabe, Thaís e Patrícia, a gente tem ali na CBN, todo mês a gente também tem os nossos comitês. E a gente usa muita tecnologia. E um dos dados que a gente sempre olha é a questão de colaboradores que não estão utilizando o plano de saúde. E às vezes a gente se assusta com esses dados. E aí, certa vez, eu fui conversar e uma pessoa falou assim, nossa, mas isso é bom. Eu falei, não é bom. Porque a partir do momento que essa pessoa tiver alguma questão, ela pode estar numa fase já mais aguda e que o custo vai ser muito alto e para ela também a questão do procedimento muito mais severo. Então, para a gente, eu acho que é um pouco disso que você acabou de falar. Né? O plano de saúde, de fato, é para usar, né, Patrícia? É para a gente poder fazer os nossos check-ups, usar mas de maneira consciente, das melhores práticas. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que de atenção para todos nós mesmo. E eu queria aproveitar aqui também, já pegando esse gancho, e falando sobre a questão de maneira prática, né? Para quem está nos assistindo, falou, pô, Edu, mas e aí, legal, bacana, gestão de saúde populacional, chega até bonito falar, é chique, a gestão de saúde populacional, mas na prática, como que uma empresa implementa isso, Patrícia? Vamos lá, imagina que alguém que está nos assistindo tem lá um RH agora e fala, pô, gostei disso, ele não é Sul-América, tá? Então se não for Sul-América, vem para Sul-América. Se a pessoa que está ali, que não é Sul-América, e gostou desse processo, o que de fato essa gestão, na prática, vai ser gerado para ele? Você tem como dar um panão de fundo para nós? Eu acho que é interessante, é super legal a sua pergunta, porque eu acho que a gente vai transformando um pouco do que a gente quer transmitir para o RH. Perfeito. A gestão de saúde populacional, ela não obrigatoriamente, ela precisa ser implementada. Ela é um core nosso. Perfeito. A gestão de saúde populacional anda junto com gestão de sinistro. Eu só consigo fazer uma boa gestão de sinistro se eu tiver uma boa gestão de saúde populacional. Perfeito. Então, quando eu estou identificando esse paciente, à medida que eu estou identificando as necessidades dele, eu estou conduzindo ele. E uma vez eu lembro que um colega meu falou assim, a melhor gestão de saúde populacional é quando o beneficiário, o paciente, o colaborador, nem percebe que está sendo atingido por nós. Perfeito. Então, quando a gente recebe um novo cliente, ele não precisa pedir para eu fazer gestão de saúde populacional para ele. Eu estou fazendo o tempo todo. E isso vai... O que a gente tem de diferencial? A gente tem olhado com muito mais assertividade ali os nossos números. Então a gente consegue compreender muito melhor os nossos números hoje. Acho que a gente evoluiu muito. Perfeito. Né? Os nossos números são transacionais. Então a gente tem que transformar os números transacionais em números assistenciais. Para eu conseguir fazer essa transformação, a gente passou por um período longo de entendimento. A partir do momento que eu começo a entender melhor esse número, eu começo a entender como eu conduzo esse beneficiário dentro dessa linha, dentro dessa jornada de saúde. Então, obviamente, eu continuo tendo alguns programas que são programas mais clássicos e não vou deixar de ter alguns deles. Então, a gente tem, por exemplo, Idoso Bem Cuidado, um programa focado em idoso, vai dar um suporte, eu vou direcionar esse idoso, mas é um programa que eu vou ativamente entrar em contato com esse idoso. Mas isso não significa que eu não esteja trabalhando com ele o tempo todo à medida que eu vou identificando. Se essa pessoa idosa passou numa consulta, teve um pedido de uma cirurgia, eu vou entender se, de fato, será que ela precisa de uma cirurgia? Ou será que eu posso conduzir ela para um programa que seja de reabilitação antes dela ir para essa cirurgia? Perfeito. Então, isso é feito mesmo nos bastidores. Então, isso que é um ponto que eu tenho conversado bastante com a Thaís, para que a gente reforce tudo isso para os nossos clientes e não que eles fiquem só na expectativa de programas muito formais. Tá. Porque, então, eu citei um pouco, né, o Idoso Bem Cuidado, a gente tem um programa de gestantes, que não é mais de gestante exclusivo, é o Bem Mais Família, que é um programa de família diversa. Né? Então, isso foi muito um pedido dos nossos clientes, então, dupla paternidade, dupla maternidade, também temos. Mas esse programa é um programa muito focado em acolhimento, eu vou entender a necessidade da gestante ou daquela família, vou dar um suporte, mas ele dificilmente vai se refletir exatamente ali numa redução de sinistro. Não é ele é de acolhimento, e é importante, né? Sem dúvida. Sem dúvida, é importante para as empresas, inclusive para ter esse benefício para os seus colaboradores. Agora, quando a gente pensa em algumas outras ações, a gente está o tempo todo trabalhando essa gestão de saúde por trás. Então, hoje a gente tem uma crescente de doenças autoimunes, a gente tem uma crescente de uso de medicamentos imunobiológicos, onde nós conseguimos identificar isso e começar a atuar antes
de que esse indivíduo... Exatamente, mais preventivo. E também dar o conhecimento dele para ele. Como que ele vai usar esse imunobiológico? Precisa nessa fase? Não precisa? Quer uma outra opinião? Eu já te encaminho para um outro colega para você ouvir mais uma opinião. Então, tudo isso é gestão de saúde. Né? Então, acho que isso que é a amplitude que eu acho que tem que ter muito a gente tem que reforçar muito essa amplitude, sabe, Edu? Não só do programa. Porque o programa pode ser um pedido do cliente. Eu quero implantar um programa de saúde mental, eu quero implantar um programa de idoso. Isso a gente tem ali, a gente implanta, isso basta o cliente tomar a decisão que quer que a gente comece a abordar o beneficiário dessa forma, a gente aborda. Mas a gente está fazendo gestão de saúde populacional o tempo todo. Espetacular. Eu vou tocar num ponto aqui que talvez a Silvia tenha também bastante conhecimento, que é sobre a questão de saúde mental. E aí eu vou fazer uma dobradinha com você, claro. Thaís. Vamos brincar um pouquinho aqui. Quando você fala isso, Patrícia, por exemplo, a questão do programa da família, que para mim, achei espetacular o conceito. A gente tinha o que era antigamente Futura Mamãe, né? Sim, e aí a gente expandiu para esse conceito da família. Para mim, tem uma questão que talvez hoje a gente está conseguindo dimensionar um pouco mais, que é a questão do impacto emocional dentro dessa estrutura. Apesar de a gente criar um programa como esse, a Sul América ter desenvolvido isso, a gente falou, puxa, mas na prática a gente não tem tanto uma questão disso. Talvez a minha visão é um pouco mais expandida. Às vezes eu olho na questão do impacto emocional que gera quando você tem um acolhimento e uma estrutura para uma família como essa. Quer dizer, a gente às vezes não tem, talvez os dados tão dimensionados, mas, por exemplo, talvez chegue um CID e aparece dentro dos dados que nós recebemos sobre um CID de uma doença, sei lá, X. Mas no fundo, ela está sendo desdobrada por uma questão emocional. Né? Você tem uma visão dessa, Silvia? Conversando um pouquinho antes aqui com a Patrícia, né, a gente estava conversando, porque muitos CIDs, né, uma doença autoimune, uma doença de pele, uma doença muscular, uma queixa muscular, a base muitas vezes é emocional. Né? A fibromialgia, a base é depressão. Né? Você está ali numa angústia, você tensiona e você vai buscar o tratamento para dor no corpo, mas é uma dor de alma. Né? Então, quando você acolhe, e a questão de ser personalizado, ser individual, principalmente depois do período de isolamento, quanto a gente percebeu a solidão, né? As pessoas estão muito solitárias. Então, ser chamado pelo nome, ninguém mais quer ser um número. Né? Isso sempre incomodou. Mas eu acredito que depois desse período, você quer ser chamado pelo nome, você quer ser acolhido na sua necessidade. A gastrite para cada um vive de um jeito, né? Como que você vive a sua dor, a sua gastrite? Então, ter esse olhar individual, chamar pelo nome, ter o acolhimento, eu acredito que você reduz, sim, a dor da pessoa em vários âmbitos, né? Porque a gente entende esse reflexo no corpo. Então, a saúde mental, eu acredito que tem sido um tema explorado, né? O conhecimento nós temos, assim como da atividade física, do adoecimento, mas o como trazer uma psicoeducação, como você trazer um cuidado individualizado e acolher essa pessoa, traz saúde, traz vida, né? O ser humano, ele busca pertencimento. A gente quer pertencer, a gente quer vincular. E cada vez mais, acho que até pós-pandemia, mais do que nunca, a gente tem vivido essa intensidade disso. Sim. Deixa eu aproveitar essa tua fala, e aí, Thaís, para quem está nos assistindo, qual é a conexão que você faz com isso na prática, na relação? Você cuida o teu contato é tanto com o RH como com grandes consultorias e corretoras. Dentro dessa visão, como é que você tem conduzido, que você é a interface, né, entre o que está sendo conduzido ali, talvez dentro de uma área mais técnica, frente ao que você leva ali para o público na ponta. Como é que você tem visto isso? Eu acho, Edu, que isso foi uma transformação não só para o mercado de forma geral, né, mas acho que um dos primeiros impactos que a gente vê com essa mudança, acho que principalmente, né, pós isolamento, foi a liberação
da limitação das terapias, né? Acho que já foi ali identificado uma necessidade da realização desse tratamento psicológico. A gente passou aqui por um período de muita transformação mesmo internamente quando a gente pensa em saúde mental, porque o antes da pandemia a gente tinha acabado de reformular o nosso programa, que ele estava ali no forno, né, Paty? E a gente teve que interromper porque boa parte do programa ele era de certa forma presencial, ele tinha um conceito ali, então a gente teve que reformular e a gente vem esses anos todos reformulando justamente por conta, né, dessa dinâmica das necessidades de cada indivíduo. Então a gente reformulou, a gente fez uma troca relevante hoje, pensando na Sul América, inclusive de prestação de serviço. Eu acho que isso trouxe para a gente um impacto bem importante, né? A gente estava falando de números ali, a gente conseguiu agora atingir o NPS de 93 Uau. Dentro do nosso serviço, mas não quer dizer que sempre foi assim, né? Eu tô falando porque a gente passou por um momento. Acho que é importante ter essa transparência, né? E falar porque amadurecimento do processo também. A gente teve sim uma turbulência para conseguir chegar nesse número. Então, dá muito orgulho conseguir chegar nesse número e saber que para o cliente, por isso que eu falei, né? O meu reflexo é sempre o quanto eu estou sendo abordada pelo RH por alguma questão. E eu acho que a gente conseguiu estabilizar. E claro, a gente quer trazer mais pessoas aí sim para esse programa, para que as pessoas realmente tenham esse cuidado. Muito bom. Você sabe que, falando sobre essa questão dos programas, vou trazer um pouquinho da nossa experiência, daquilo que a gente tem vivido no nosso dia a dia. A gente tem um conceito que a gente chama de tese. A gente desenvolve uma tese personalizada, a gente entende, foi um pouco da nossa conversa antes, né, Patrícia, onde a gente fala muito sobre essa questão de ninguém é igual. Então você tem as suas adaptações, a sua personalização de acordo com cada indivíduo, e até a empresa também é a mesma coisa. Cada um tem uma cultura, tem um modelo. Dentro dessa visão de tese que a gente desenvolve para cada cliente nosso, a gente tem uma série de programas que também a gente faz, às vezes, em conjunto com a própria seguradora, no caso com a Sul América, e também tem programas que são nossos. Né? A Silvia acaba coordenando e conduzindo esse pilar dos programas de saúde. Mas a gente está entrando aqui num tema, falando sobre gestão de saúde populacional, mas com uma ênfase talvez um pouco maior na saúde mental. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, e eu não sei se vocês têm dados para isso, ou se vocês têm alguma informação, pelo menos na nossa experiência, a maior parte das nossas demandas hoje tem sido sobre o tema de saúde emocional. Né? A gente tem algumas pesquisas que a gente identifica junto aos clientes. Claro, tem a questão dos crônicos tradicionais, um cardíaco, tem uma diabetes, mas a questão da saúde emocional, né, de maneira geral, né, é algo que tem assim, muito, né, Silvia? Então, para vocês, assim, como que tem sido isso? Eu lembro do programa Unicamente. Sim. Mudou o nome? Ainda não. Então, Unicamente, então tá joia. Conta um pouquinho pra gente como é que é isso dentro de uma demanda tão gigante, né, que a gente tem tido. Se você puder contar, Patrícia, pra gente um pouquinho como que tem sido isso dentro dessa esfera mais emocional. Acho que é interessante, né, o que a Thaís trouxe. A gente tinha esse programa que a gente começou a construir ele pré-pandemia. Foi. E de fato, a gente ouve muitos clientes. Então, a gente começou, quando a Thaís começa a me acionar demais, eu me preocupo também. Porque daí tem alguma coisa errada, né? A Thaís e Paty, você precisa me ajudar. O que está acontecendo? Então, eu falo, quando tá o silêncio, a gente sabe que as coisas estão fluindo, né? E Thaís me acionando bastante, a gente entendendo que tinha que reformular esse programa. E eu digo assim, não é só esse programa. A gente fica reformulando todos os programas o tempo todo, porque é muito dinâmico. Sem dúvida. Não tem como a gente pegar e achar que um programa de saúde ele vai ser tá estático ali, né? É. Eu lembro que teve uma colega também no trabalho que ela falou assim, toda vez que eu falo com você, você tá falando que tá mudando o programa. Eu falei assim, mas é porque a gente muda o tempo todo. E ela virou, o mais legal foi que depois ela virou e falou assim, mas agora eu entendi. Que bom, sim, porque você tá atualizando o tempo todo os programas. Então, achei ótima a percepção dela, legal. Né? Sim. Mas em relação, voltando aqui à saúde mental, então a gente reformulou esse programa, teve uma mudança ali de prestação de serviço, sim. Hoje quem é o nosso parceiro é a DOCO, que faz parte do nosso grupo. Tá. E a gente reformulou o programa inteiro entendendo que é complexo, de fato, a gente montar um programa de saúde mental, né, Silvia? Acho que você mais do que qualquer um aqui pode dizer isso. As pessoas que estão ali num momento, numa crise ou num momento mais complexo, elas também, ora elas estão dispostas, ora elas saem de cena, se afastam, então
O engajamento desses programas, ele é bem complexo. Então, o nosso programa, o diferencial dele é que ele tem um tutor, psicólogo, que vai segurar na mão desse paciente durante todo o processo. Então, determinado, primeiro são feitas algumas avaliações, questionários já, né, bem conhecidos, que são aplicados no início desse programa, para entender como que está essa pessoa, se precisa de um psiquiatra, que abordagem que pode ser dado para que aquela pessoa precisa naquele momento, e aí esse vira um tutor, né? E esse tutor, ele não vai fazer a terapia, não vai ser com esse tutor, mas esse tutor vai garantir que ele esteja aderente ao tratamento e fazendo algumas abordagens durante a jornada dele, para que veja se ele está tendo alguma evolução. Porque muitas vezes a gente fica... não é só uma questão de estar aderente, mas precisa ter, melhorou, piorou, precisa ter algum parâmetro. E em saúde mental é difícil, né? Não só essa questão de avaliação de melhora ou piora, mas também, como a gente estava comentando antes, eu não sei muitas vezes se esse paciente está indo num pronto-socorro porque ele está com uma dor física ou é uma dor que foi somatizada por um problema psicológico, né? Então, assim, então é muito complexo, e saúde mental, quando a gente pensa em números, é mais complexo ainda, porque a gente é uma doença, quando tem instalado uma doença, ela é sistêmica, ela não é algo que você consegue separar, não, esse CID aqui é de saúde mental, e então eu vou olhar tudo que tem, quais são os exames relacionados. Não existe. Quais são as consultas relacionadas. Não, é tudo, né? Eu falo que diabetes é a mesma coisa, é uma doença sistêmica. Então, você não consegue relacionar o uso, né, do plano de saúde à doença. Ele está usando de uma forma geral. Então, é muito mais difícil da gente conseguir identificar como que a melhora, a piora do sinistro, quando a gente faz um programa, se esse programa está impactando positivamente, negativamente, então a gente acaba tendo muitas avaliações que são mais subjetivas, mas existem questionários validados para essas avaliações, e este programa a gente já tem aí rodando o novo formato há alguns meses, como a Thaís comentou aí, um NPS muito bom. Além disso, a gente tem um psicólogo na tela, que é a consulta com psicólogos ali. E que deu uma virada de chave depois da pandemia, porque até então não tinha nem estrutura para tudo isso, né? E aumentamos, assim, uma procura enorme, também com um NPS muito bom, tá? Acho que 80 é pouco, então alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a gente também teve uma virada de prestador, então tudo isso às vezes causa ali né? Um desconforto, a gente tem, tem que preparar, mas ajustes, sempre para melhor. São ajustes de votos necessários. Exatamente, mas sempre para melhor, que a gente entende. Então, esses programas, eles estão bem estabelecidos. Agora a gente precisa de um tempo aí para maturar eles, para ver se tem mais ajustes para serem feitos, que são constantes. E além disso, também a gente tem ali um outro bloco de abordagens dentro da saúde mental, que é tudo que a gente tem evoluído no transtorno do espectro autista. Então, ali tem uma demanda gigantesca agora, uma demanda uma virada de chave também, porque a gente percebe esse movimento muito forte, né? Um aumento da prevalência muito grande, e aí a gente construiu toda uma abordagem, um suporte a essas famílias, que tem feito que fez uma diferença total, onde a gente tem ali uma central de atendimento especializada. Então a gente tem. Patrícia, eu vou te pedir uma gentileza. Segura esse do TEA aí, que isso aí é um tema que tem coisa pra gente falar nele. Eu quero depois abordar certinho, porque isso aí é uma das grandes demandas que a gente tem recebido hoje na própria CBN, em função disso. Mas eu queria dar um passo para trás para fechar essa questão da saúde mental, trazendo um pouquinho da sua fala, Silvia. Eu lembro que nas suas palestras você usa muito nós somos corpo, mente e alma, né? Eu acho que esse tripé, eu acho que ele faz muito essa diferença, né? Eu acho que esse equilíbrio e um pouco do que você trouxe aqui para nós, Patrícia, eu acho que tem muito essa junção do corpo, da mente e da alma. Dá uma pinceladinha aqui para nós sobre isso, Silvia. Eu fiquei escutando a Patrícia falar e eu fiquei imaginando a dificuldade, porque apesar de falarmos muito das nossas emoções, tem até jargão já, né? Já como hoje eu tô deprê. Nossa, isso me dá ansiedade.
né? Verdade. Ansiedade é um diagnóstico, pode ser um sentimento, um anseio, né? Mas hoje já ficou até um pouco senso comum a gente falar. Só que, apesar de falarmos muito, eu vejo a dificuldade da conscientização de quando a dor está na alma. Então, quantas vezes um paciente vai para o pronto-socorro pensando que está infartando, que está convulsionando, e ele está tendo uma crise de pânico. E nós, no consultório, muitas vezes já estamos nesse trabalho. Olha, você tem características, você está com traços de ansiedade, você está desenvolvendo um transtorno de ansiedade. A dor aqui, a dor ali vem da sua emoção, né? Mas às vezes a pessoa vai 3, 4, 5 vezes a um pronto-socorro passando mal, para poder assumir, para poder se apropriar que ela precisa de um tratamento na área da saúde mental. Que ela está com transtorno de ansiedade, ou às vezes as dores, né? Não, porque eu tô com uma indigestão, tô com nó aqui, eu tô com uma falta de ar. E ela está tendo um episódio depressivo, né? Então, apesar, eu creio que quebrou muito o tabu da psicoterapia. Isso foi ótimo. Isso é verdade. Né? E a possibilidade do online facilitou demais. O CRP antes nem permitia, você tinha que justificar, tinha um número de sessões específicas. Então, realmente, as pessoas estão tendo mais acesso. Não quer dizer que seja fácil se apropriar. Eu ainda percebo que é muito mais fácil eu tomar um remedinho, como eu falei, para o estômago. Eu tratar uma dor muscular, vou até na físio, tomo um relaxante. Mas eu assumir que o gatilho está conectado, ainda há uma associação com vulnerabilidade, com fraqueza. Né? Eu costumo falar, você procurar uma psicoterapia, você assumir que a sua emoção não está boa, precisa de coragem. Né? A coragem não é a ausência de um problema, de um medo, de uma vulnerabilidade, pelo contrário. Né? Então, eu acho que esse é o próximo passo de quebra de tabu, de você entender a área sistêmica. Você é corpo, você é mente, você é alma. Você é espírito para quem crê. Né? E tá tudo conectado, porque você passa um susto, a tua barriga dói. Você tá numa pane, você tem uma dor de barriga. Né? Aí a próxima vez que você vai entrar no avião, você pode ter um aperto no peito. Você não está tendo uma falta de ar física, você está tendo uma dor da alma, você está com medo porque você teve uma memória traumática. Então, o quanto a gente precisa ainda se apropriar que existe mais do que o nosso corpo, mais só do que o pensamento, é decidir cuidar da alma. Que desafio isso, hein, gente? A gente equilibrar isso tudo, hein, Patrícia? Essa questão acho que está sempre ligada a toda a questão, a prevenção, né? Tudo que a gente fala de prevenção, promoção à saúde, é sempre um autoconhecimento, né? O quanto você está disponível para mudar seus hábitos, quanto você está disponível para entender o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente. E muitas vezes todo mundo muitas pessoas não querem entrar em contato com isso. Então eu posso disponibilizar um melhor programa. Eu posso construir ali, ter os melhores profissionais. Mas se essa pessoa não decidir, que quer melhorar, que quer buscar ajuda, não tem como a gente resolver, né, sozinho. Então, acho que isso é um desafio grande. Aumenta. E aí vai começar, né, no pronto-socorro. Aí que eu ia falar. Constantemente. Pronto-socorro. A frequência maior. E não mas só por o índice, quê? mas o sofrimento. Porque imagina cada vez que você vai num pronto-socorro, as pessoas que você mobiliza, as horas que você espera, aí você realmente está num ambiente adoecido. Então, toda essa angústia, o quanto precisa ser conscientizado. E aí, para você percebe isso na prática, né, Thaís? Porque isso volta para você depois em dados reais. Por exemplo, uma utilização maior, aí você tem que trabalhar realmente a causa do processo. Como é que você, com o teu time, vocês têm organizado isso junto à equipe, seja para trás dos corretores? Como que tem sido a parte de disseminar esse conhecimento? A gente dissemina bastante relacionado ao programa, disseminando o programa e incentivando. Então, o meu time ele vai para a rua mesmo, ele vai para fazer palestra nos clientes, para explicar como é que funciona o programa, para explicar como a pessoa se inscreve no programa e a importância, né, dessa pessoa se cuidar, né, de quebrar um pouco esse estigma. Eu acho que a gente passou por uma quebra importante, mas a gente ainda vê um pouquinho disso.
isso, né? É difícil você mensurar isso dentro de uma utilização, porque se ele bate no pronto-socorro, não necessariamente para mim vai aparecer que foi por conta disso, né? Ele vai estar lá que foi por uma questão de uma gastrite, até de outras coisas aí que podem acontecer nesse decorrer. Mas o nosso papel aqui é fazer essa disseminação. Perfeito. É mais educativo, inclusive. Exatamente. Agora sim, Patrícia, vamos voltar nesse assunto. Esse Eu achei que ia ser para outro podcast. Podemos depois, eu acho que vamos puxar esse assunto só no outro. Você sabe que a gente pode tão abrir. Grande o tema aqui, mas é verdade. Vamos dar um spoiler, né? Vamos dar um spoiler. Eu acho que, assim, esse é um tema acho que para a sociedade de maneira geral, né? Eu acho que tem até gerado uma certa preocupação para todos. A gente no dia a dia, eu percebo com o time das demandas que nós temos recebido, de tratamentos específicos em função de TEA e o volume que tem, né? Porque para mim era uma coisa que até então não tinha no volume, existia, mas era uma coisa normal, tranquila, né? O volume que a gente tem observado hoje é muito alto. E isso a gente sabe que gera uma série de impactos. Tem o lado do beneficiário que ele quer e quer preservar o atendimento da forma mais humana, mais estruturada para o seu filho, provavelmente. E do outro lado nós temos aqui um ajuste de gestão, né? Do ponto de vista do que eu posso, do que eu não posso, do que eu tenho que fazer ou não fazer. E a questão de regulatório, que tem coisas que ele coloca, outras ele não coloca como rol. Na sua visão, como é que tem sido esse desafio? Que é um baita de um desafio. Olha, Edu, confesso para você que nesses 10 anos que eu estou inserida diretamente no ambiente corporativo, é o maior desafio que eu já Eu imagino. vivi. Ele tem muitos atores, então ele começa ali que a gente não está falando exclusivamente de família, da criança, da operadora de saúde, da empresa cliente, são os terapeutas, são os psiquiatras, então assim, ele é muito expandido ali, todo mundo que toca nesse tema. É um tema que entrou na mídia de uma maneira muito forte, né? Então ele tem uma sensibilidade muito forte. E quando a gente fala de operadora, sempre existe uma percepção que a operadora só tem a intenção de cortar custo. E não, a gente precisa fazer gestão de saúde. Perfeito. Que vai ser uma consequência de um controle de sinistro, mas a gente não vai cortar custos a qualquer custo, né? Então Perfeito. A gente tem ali a intenção de dar um melhor tratamento. E muitas vezes o melhor tratamento não é o que está sendo oferecido em muitas clínicas. Então, a gente está com um desafio muito grande de o aumento da prevalência realmente assusta a quantidade de diagnóstico que a gente tem tido. A gente tem diagnósticos sendo feitos de maneira errada, infelizmente. Então, quando a gente faz ali, a gente passa às vezes pede para esses beneficiários passarem com outros neurologistas que são indicados por nós e a gente teve ali já em média de 15%, 20% de diagnóstico que estava equivocado. Nossa, então, alto, hein? Um volume muito alto, né? Acho que Silvia pode até reforçar um pouco do que vem acontecendo em relação a essa questão de diagnóstico. E a gente tem as terapias, né? Que são ali multidisciplinares, então, basicamente, TO, fono e psico, que basicamente é a tríade que precisa mas não é todo mundo que precisa de todas. Então, a gente tem vários níveis de suporte do autismo, a gente tem nível 1, nível 2, nível 3, cada um vai precisar de um nível de suporte, um nível de terapias, e isso sendo muito complexo, tanto para os pais receberem esse diagnóstico, entender como que eles lidam com tudo isso. A demanda cresceu muito rápido, a gente não tem terapeutas suficientes para tudo isso, a gente não tem terapeutas qualificados para tudo isso. Então, ali está um problema, e eu digo que não é do Brasil, é mundial. Né? Então, eu participei de eventos, acho que foi no ano passado, de um congresso internacional sobre transtornos do neurodesenvolvimento, e de fato, todo mundo está com esse problema e sem saber muito bem qual é o melhor caminho para lidar com tudo isso. Como é que eu coloco essa criança para ter o melhor atendimento, o que é responsabilidade da saúde, o que é responsabilidade da educação. Então, tem muitas nuances nesse assunto. É muito complexo. Eu acho que, para não polemizar tanto, né? Eu acho que o que é interessante eu contar um pouco do que a Sul América faz hoje. Isso mesmo. Então, hoje a gente tem um canal que a gente desenvolveu para que a gente conseguisse fazer um atendimento personalizado, mais uma vez, dessa família. Então, esse canal é um canal ativo,
onde essa mãe, esse familiar entra em contato com a nossa central e ele é automaticamente transbordado direto para uma central especializada. Essa central é composta de profissionais de saúde. Então, não é uma central de atendente, é uma central de profissionais de saúde que foram treinadas pelo nosso neurologista para entender a demanda daquela família. Isso. E aí a gente tem várias questões que aparecem lá. Então, a gente tem questões relacionadas o maior número, sem dúvida, sempre é a busca de clínicas de terapia. Tá. E toda vez que acontece isso, a gente entende toda a necessidade. Então, me fala onde você está, quais são as terapias que você precisa, quantas horas. Então, eu preciso receber o relatório, compreender aquilo, e aí eu vou identificar o meu parceiro e eu vou ver se esse parceiro tem vaga, e eu volto com a agenda pronta para esse beneficiário. Olha, tal data, você pode ir lá, já tem um horário para você passar com seu filho nessa clínica. Ótimo. Muitas vezes tem dúvida de diagnóstico. Então, a gente tem também encaminhado para médicos, tanto por tele, quanto por presencial. E no tele é interessante que a gente, às vezes, parece, não, mas dá para diagnosticar por tele? Dependendo do quadro, é possível fazer algum entendimento. Então, muitas vezes, a mãe já vem com muita informação e eles já conseguem fazer um pouco dessa percepção para onde que eu encaminho essa criança, né? E a gente já tem 2 neurologistas também nesse time da DOC que foram treinados pelo nosso neurologista, com os protocolos ali estabelecidos. E a gente tem visto que isso tem sido muito bom. Por uma dúvida, Patrícia, nesse cenário que você está colocando, claro, a tecnologia nos ajuda a diminuir a distância em função... Se alguém está lá na região norte, nordeste ou no sul, talvez nem todas as regiões vão ter esse atendimento local. E aí talvez a tecnologia te ajude. Mas eu queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo esse cenário. Por exemplo, nessa questão do cuidado, ele está começando, por exemplo, eu sei que vocês tiveram uma iniciativa, né, que eu achei super bacana, de criar uma clínica dedicada para esse tratamento aqui em São Paulo. Até como um projeto piloto para verificar. Faz sentido isso? Né? Agora, para quem não está em São Paulo, como é que tem sido feito esse movimento com a Sul América? Como que vocês têm olhado para isso? Primeiro, a parte do atendimento, ela é nacional. Nacional, perfeito. Tá? Então, isso a gente tem clínicas em todo o Brasil e a gente vai também entendendo a necessidade, referenciando, conhecendo. Então, a gente está tendo também um cuidado muito criterioso ali em entender quais são esses nossos parceiros para qualificá-los, que é como eu falei, não tem profissional suficiente para toda essa demanda. Nem neurologista, né, nem para fazer o diagnóstico e nem para executar as terapias. Uau. Então, esse ponto já é um ponto que por isso que a gente tem que fazer toda uma gestão muito próxima da família para conseguir levar esse cuidado e entender onde que a gente consegue colocar esse paciente para esse tratamento. Em relação ao ponto da nossa rede, né, que é a Aproximar, que é a rede de a clínica própria, né, que pertence ao Grupo Redditor, tem uma primeira já que tem no ABC, que já está, obviamente, com a capacidade máxima e tudo mais. E a gente tem mais 4 unidades para abrirem ainda esse ano. Então, a gente tem em São Paulo mais uma, Rio de Janeiro, acho que é Pernambuco, Recife e acho que mais uma na Bahia, se eu não me engano. Então, bacana. Assim, temos as nossas unidades, não são suficientes, não vão ser para essa demanda toda, mas eu acho que é um ponto para que a gente também tenha maior conhecimento do que está acontecendo. É como se fosse uma maneira da gente aprender cada vez mais como conduzir todo esse... E com olhar na prática, né? Você está ali dentro de uma estrutura de vocês, dentro do grupo DOR, né? Isso. Você consegue capturar essas informações de uma forma muito mais assertiva, né? Talvez esse é um tema que a gente possa fazer num próximo videocast aqui do Bora Voar, que eu acho que aqui tem muita coisa. Vai ter muito conteúdo sobre Eu já fiz aqui o convite. Todo diagnóstico também, nós temos uma filha com diagnóstico no neurodesenvolvimento com TDA. E eu percebo que há 10 anos atrás, quando nós fizemos, o quanto ainda era algo totalmente novo, né? Inclusive eu da área, eu ficava, vou estudar mais, porque eu não consigo entender muito bem o que é, como é. Então, a dificuldade entre as colegas, eu entendo hoje que com o diagnóstico do neurodesenvolvimento, o ideal é você ser uma psicóloga especialista em neuro, uma neuropsicóloga. E aí chega com o diagnóstico, eu posso atender. A psicóloga formada em psicologia, ela pode atender. Só que você não tem o olhar
né, especializado para esse atendimento. Então, né, o que é um comportamento opositor? O que é um enfrentamento? O que é característica do diagnóstico que você precisa trabalhar, o que está de base, orientar esses pais. E há uma escassez de psicólogo infantil. Em São Paulo, principalmente, quando você me indica um psicólogo infantil. Não tem, depois da pandemia, pela conta do online, o infantil, o ideal é que você faça boa parte, né? Presencial. Exatamente, não certeza. Então, há uma escassez de psicólogas que atendam criança e especialista em neuropsicologia, mais ainda, fila de espera. E é interessante. No particular, eu imagino em clínicas de uma maneira geral. As clínicas estão lotadas e não param de estão tentando se reproduzir. Mas assim, a reprodução das clínicas não é no mesmo tempo dos diagnósticos e do tempo de capacitação. A preocupação muito da Sul-América é quem são essas terapeutas que estão cuidando a qualidade também dessas crianças. Que tratam que tipo de capacitação? Exatamente. Então, isso é uma grande preocupação nossa, mas é algo que a gente está trabalhando intensamente. Imagina. E eu acho que é interessante até para o lado da Thaís ali, né? Quando a gente começa a ter essa mudança de comportamento, a gente desestabiliza tudo, né? Uma conta que normalmente ela era alta para o fim de vida, né? Então, assim, para as pessoas mais idosas, começa a mudar ali dentro da faixa etária. Começa a mudar uma faixa etária que tinha um custo muito baixo e começa a ter um custo muito alto. Então isso traz uma mudança muito grande para o setor. Eu imagino. Eu acho que talvez isso para a Thaís, acho que é o maior desafio, né, Thaís? Eu acho que quando vem os contratos para renegociar, e aí você vai e vem com essas situações, pera, vamos analisar isso. E a família. Como é que tem? Porque assim, não é só números, você tem que olhar números, mas ao mesmo tempo tem todo o impacto na vida da família. Não, é que assim, é uma coisa que a gente começou a ver, que não era comum, é quando a gente, né, faz um comitê e a gente vê dentro dos maiores utilizadores uma pessoa fazendo um tratamento de TEA. Você não via terapias aparecendo ali entre os top 10, né, entre os top 3, e isso tem sido comum. Por quê? Porque as terapias também têm um peso relevante, como a gente tem os graus ali de atendimento, com alguns que precisam de alguma intensificação, então realmente tem pesado nesse sentido. Além aí, como você falou, né, a gente pode fazer um outro podcast para falar desse assunto, porque a gente tem outras questões relacionadas, né? A gente tem uma fraude envolvida, a gente tem essa questão das clínicas que a gente quer capacitar e ter, né, essa proximidade com esse tratamento. Então, acho que é um assunto ainda complexo, mas hoje melhor acomodado. Nós vamos fazer outro podcast sobre isso, então. Já está aqui, vamos só organizar aí. Aí eu trago o nosso neurologista especialista aqui para falar sobre o tema. Vamos trazer essa turma ele toda. Ele vai muito nas outras empresas, porque é um tema que o tempo todo ele requisita. Ele é bem requisitado. Já está feito o convite aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, já está feito o convite. Bom, a gente já está chegando quase no finalzinho aqui, mas eu quero fazer uma pergunta que eu não podia deixar de fazer, é sobre o uso de tecnologia. Né? É um tema super em alta, né? Em tudo que a gente for dentro do mercado corporativo, que a gente inteligência artificial, que a gente escuta demais. Mas dentro da Sul-América, como tem sido esse tema de tecnologia quando a gente olha essa perspectiva em termos de evolução dentro da gestão, dessa saúde populacional de vocês? Como que vocês têm visto ou colocado de fato essa tecnologia na prática? Eu entendo assim, Edu, que a gente está evoluindo agora para uma fase onde a gente tem muito mais dados muito mais qualificados, uma capacidade de transformar os dados transacionais e dados assistenciais, conseguir identificar melhor esses beneficiários, e a gente tem agora a inteligência artificial chegando com uma força muito grande e que vai com certeza transformar o nosso cuidado. Antes a gente tinha que fazer, acho que pré-inteligência artificial, a gente trabalhava em árvore de decisão. Né? A árvore de decisão, quando você pensa num paciente, dependendo da doença, ela é muito complexa de ser quebrada para uma tomada de decisão. Né? Quando você pensa num paciente oncológico, então assim, a gente está falando de árvores de decisões que você vai demorar anos e anos para construir essas árvores de decisão, e ainda assim, quando você terminar, você vai voltar tudo para trás, que já mudou um monte de coisa. Então eu acho que hoje, com a inteligência artificial, com os agentes, eu acho que a gente vai conseguir transformar demais essa abordagem, mas buscando que ela seja mais humana, porque eu acho que a gente teve uma transição ali de gestão de saúde, onde a gente começou a fazer muito chatbot,
Tá. E aí esses chatbots começaram a se distanciar um pouco do humano. Agora eu acho que a inteligência artificial vai conseguir trazer esse meio do caminho, onde o que de fato dá para a gente usar ali um agente de saúde, algo que seja de fato tecnologia, onde precisa entrar o humano, mas a gente conseguir selecionar isso cada vez melhor. Eu vou usar uma frase que para quem está nos vendo, né, Silvia, já sabe de cor. Cadê a frase? Eu uso uma frase que é: em terra de robô, quem tem coração é rei. Para mim, essa frase ela vem com uma resposta muito forte. Né? A tecnologia não tem volta. Né? O uso da inteligência artificial, ainda mais agora nesse formato da generativa, onde ela tem uma visão que ela pode, inclusive, criar a tomada de decisão, eu acredito que a gente cria esse processo para ter eficiência operacional, previsibilidade e segurança, mas a gente tem que ter o espaço do humano para gerar essa experiência exclusiva, essa personalização ali, sabe, aquela coisa muito exclusiva para as pessoas, do cuidado, inclusive, humano. Perfeito. Né? Que eu acho que esse é um dos pontos que, para mim, é uma tendência. O uso de tecnologia não tem volta, cada vez mais intensas, né, com poder de dados para nós, se a gente for ver, é ouro, é o que vale, é onde você extrai o comportamento, tendências, uma série de informações e que são extremamente estratégicas para tomar a decisão de um negócio. Mas eu acho que o grande desafio nosso é um pouco do que você falou, Patrícia, a Thaís também comentou e a Silvia, é esse cuidado humano. Né? A gente precisa saber ter esse equilíbrio. Eu até fiz um post semana passada falando exatamente isso, falando que eu acredito que a tecnologia é capaz de humanizar o cuidado. Perfeito. Mas a gente tem, por todos esses pontos que você trouxe. Então ela vai melhorar toda a eficiência operacional, ela vai melhorar a capacidade de tomada de decisão. Nenhum médico é capaz de estar tão atualizado quanto uma inteligência, mas a gente tem que tomar cuidado sempre por trás da tecnologia, tem que ter ali, a gente tendo esse cuidado humano, né? E teoricamente, sobraria mais tempo por cuidado. Se a gente conseguir usar essa tecnologia da melhor maneira, vai sobrar mais tempo por cuidado. Mas a gente não pode também sobrar mais tempo por cuidado e a gente começar a aumentar demais a produtividade. Então, é um pouco desse equilíbrio que eu estava até provocando, porque eu acho que, de fato, sobra bastante espaço para a humanização. Sim. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? Sim. Manter esse equilíbrio em todas as esferas das nossas vidas. Gente, chegamos aqui na fase final e para todo mundo que já nos assiste aqui no Bora Voacast, é meio que de praxe para nós quando nós encerramos o nosso programa. Eu sempre peço para que os nossos convidados, ele olhe para a câmera, né, e mande um conselho, né, sobre o tema, seja lá o que você entende que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então eu quero convidar você, Patrícia, a olhar para a nossa câmera e mandar ali um conselho, seja para um RH, seja para uma pessoa, enfim, qual é o seu conselho que você gostaria de deixar hoje? Bom, eu acho que eu vou dar um conselho para um RH e um conselho para os colaboradores. Perfeito, ótimo. Então, para o RH, eu acho que vamos expandir o entendimento de gestão de saúde populacional. Vamos olhar muito mais amplo, menos do que programas de saúde, programas de prevenção, e mais tudo que é feito em relação à saúde. Então, acho que esse é o meu primeiro recado. E para trabalhar muito conjunto, porque eu acho que quando a gente trabalha junto com o RH, aí a gente faz bastante diferença. A diferença é muito maior. Então, essa é a minha primeira dica para o RH. E para o colaborador, a minha dica é pratique atividade física. Sim. Eu acho que, assim, eu li uma mensagem esses dias muito interessante, que não é um exercício que faz bem, é o sedentarismo que faz mal. Verdade. Então, pratique atividade física, porque para a saúde mental, para tudo faz muita diferença. E lá na frente vai fazer ainda mais diferença. Você vai agradecer. Agradecer por ter alguma musculatura. Isso né? mesmo. Ótimo. Espetacular, Muito Patrícia. obrigada. Muito obrigado pela tua participação. Foi extraordinário ter você aqui com a gente. Um privilégio. De verdade. Eu te agradeço, Edu. Obrigado. Silvia, foi um prazer. Conta com a gente sempre, viu? Thaís, e você, olhando para aquela câmera ali, para todo mundo que está nos vendo. Agora que a Patrícia já falou o que a gente fala na saúde, o que sobrou para mim? Manda um conselho lá, manda lá aquele conselho. Pensando aqui, acho que no nosso dia a dia, acho que mais do que um conselho, eu diria que um convite aos nossos
clientes e aos nossos ainda não clientes, né? Boa. A participar mais ativamente aí das nossas entregas, a entender as nossas entregas e para que a gente consiga construir juntos, né? Acho que o cuidar, acho que a Patrícia já falou, acho que é muito importante a gente pensar nessa prevenção para que a gente consiga caminhar aí para muitos anos de saúde melhor, Perfeito. né? Muito acho bom. que é isso. Excelente, obrigado, Thaís, pela Imagina, participação. eu que agradeço. Tá aqui com a gente, foi muito bacana, viu? Foi sim. Silvia, quer mandar uma mensagem também? Com base no papo de hoje, eu pensei na conscientização do nosso tripé. Corpo, mente e alma. Que você se permita, que você se abra para cuidar também das suas emoções, para você entender que além aqui do concreto tem algo que move dentro de você, que você pode se apropriar, que você pode se vulnerabilizar, que você pode cuidar, até para que ele não precise ser refletido no seu corpo. Então, cuide do seu coração, cuide das suas emoções para que você tenha essa saúde plena, física, emocional, mental, da sua fé, para que você se sinta inteiro e saudável. Uau, aí sim, que bacana isso daí. E tem muito a ver com a Sul América no conceito da saúde integral, sim, né? Total. Muito legal, bom demais. Gente, muito obrigado por estarem com a gente no mais um Bora VoaCast. Espero que vocês tenham gostado. Então curtam, compartilhe, comente. Espero você no nosso próximo programa aí. Bora voar, gente! Tchau!